Os números que envolvem a violência contra as mulheres são assustadores. Quando legisladores do país lutam para tirar das escolas a discussão por gênero, por exemplo, estão sendo cúmplices dessa violência, porque a escola seria o ambiente ideal para se começar a formar novas gerações que passassem longe da barbárie. As estatísticas de violência contra as mulheres no Brasil são assustadoras. 5 espancamentos a cada 2 minutos. 1 estupro a cada 11 minutos. 179 relatos de agressão por dia. Mas ainda há outras formas de violência contra a mulher que não aparecem nas estatísticas. Violência psicológica. Você não sabe o que diz, você não presta, você é feia, você não sei, enfim, desvalorizando constantemente. A violência patrimonial, quando ele acaba se apropriando da propriedade que deveria ser dos dois, que acaba, né? A violência do assédio, e nós temos assédio na rua, no transporte público, no trabalho. O feminicídio está intimamente ligado a esse histórico de violência. Antes de ser morta, a mulher é agredida por várias vezes pelo assassino. Grande parte delas, a gente tem certeza, que foram mortas porque eram mulheres, por esse fato. Né? E são mortes que nós consideramos mortes evitáveis, que poderia ter sido feita alguma intervenção precoce para essa tragédia não acontecer. Considerada modelo internacional no combate à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, sozinha, não é capaz de evitar o feminicídio. Que a Lei Maria da Penha diz que tem que se tratar a violência independentemente da classe social, etc., da mulher vítima dela. Mas falta colocar independentemente da idade também. Porque eu tenho percebido, tenho acompanhado em algum lugar onde eu trabalhei faz pouco tempo, que quando as meninas são vítimas de violência de estupro, por exemplo, pelo pai, padrasto, tio, seja lá o que for, o juiz, e ela acaba engravidando, o juiz acaba julgando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e não pela Lei Maria da Penha. Então, não garante medidas protetivas, não garante distância do agressor, etc. e tal, e, pelo contrário, decide garantir o direito de visita do pai ao filho desse estupro. E a menina que foi vítima dessa violência é obrigada a aceitar a visita do estuprador semanalmente, porque o juiz assim determinou. Está na hora de colocar essa questão dentro da Lei Maria da Penha e garantir a ela também as medidas protetivas, porque, afinal de contas, foi como mulher que ela foi agredida. E uma das maneiras de se mobilizar como sociedade é cobrar do Estado, sim. Cadê as políticas públicas, né? Cadê a discussão de gênero na escola? Cadê a rede de enfrentamento à violência para a mulher naquela cidade? Então é isso que a gente tem que fazer. A próxima questão que vem das ruas fala exatamente da educação como fator preponderante na mudança de costumes. É algo que deveria começar a ser trabalhado mais nas escolas, com as crianças, porque é algo cultural. Né? Se você for ver aí, o homem aprendeu antigamente que era dono da mulher, né? Desde lá, desde a sua casa. Então, assim, ele se sente proprietário e se sente... Talvez o homem que comete esse crime não se sinta cometendo esse crime, porque ele acha que pode bater na mulher, que pode mandar, pode dizer qual roupa que ela veste, para onde ela vai, com quem ela vai. Então, acho que é algo que deveria ser mudado primeiro nas escolas com as crianças. Pois é, né, Tereza? É o que a gente estava falando. A escola seria importante, né? Onde se pudesse, quer dizer, além de tudo, do contexto familiar, do hábito, do costume, das normas da sociedade, tudo isso, seria interessante que se pudesse discutir gênero na escola, né? Imprescindível, Marimélia. Se a gente quer ter uma sociedade onde essa cultura da violência contra a mulher deixe de existir, se a gente não discute isso na escola, isso nunca vai acontecer. Pois é, e a gente, quando fica falando, a gente tem frisado muito aqui ao longo dos nossos programas a questão dessa reforma do ensino, e as pessoas não se dão conta do quanto é extenso, né? Do quanto seria importante mergulhar fundo e ver que essas proibições só pioram a sociedade como um todo, né? Exatamente, vem a tal da ideologia de gênero, né? Que as pessoas realmente acham e têm um conceito totalmente equivocado sobre isso. Foi o que eu disse anteriormente. O gênero já é discutido, a gente só não dá nome para ele. Quando se começou a dar nome, as pessoas ficam assustadas e com medo, como se isso tivesse relação com sexualidade ou orientação sexual de alguma forma, e não tem absolutamente nenhuma, é só relação entre homens e mulheres e como é que ela se desenvolve. Uma história narrada por 2 irmãs no Facebook recentemente aconteceu no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Elas estavam no bar com música ao vivo quando viram uma mulher sendo agredida pelo marido.
Elas foram interceder e acabaram expulsas do local porque, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e ninguém as defendeu. A sociedade aceita com naturalidade essa violência, Tereza? Sim, aceita. Infelizmente, eu vejo isso muito nos processos. A dificuldade que existe de você ter testemunhas que venham contar um pouco daquilo que vivenciaram dentro daquela realidade da violência doméstica. Normalmente elas não querem se meter. E você pergunta e acaba indo um pouco mais a fundo, a resposta é exatamente isso. Ah, mas é coisa de casal, é briga de casal, é um problema deles, todo mundo discute, né? E não é nada disso, absolutamente. Essas moças acabaram expulsas do lugar. Absurdo, né? É um absurdo total. Chamou muita atenção porque você fica, nossa, uma inversão total de valores. Exatamente, porque é uma agressão, né? Se fossem 2 homens, por exemplo, essa intervenção teria sido feita, inclusive, por todos que ali se encontravam, né? Mas a mulher é dele, né? Então ele pode bater do jeito que ele quiser. Observando a composição do governo Temer, as suas políticas para as áreas econômica e social, é facilmente compreensível a pergunta que a Juliana Cardoso nos envia pelo Twitter. Ela diz: tivemos avanços no último período com a lei do feminicídio e Maria da Penha. Com esse governo ilegítimo, as mulheres terão retrocesso? O que a gente está assistindo no cenário nacional, infelizmente, de uma maneira assustadora, é sim uma sombra aí por esse monte de avanços que a gente teve, pelo menos legislativo. Né? Existe, por exemplo, a proibição, que eles querem proibir essa discussão da questão de gênero nas escolas. Existe realmente um risco de muito retrocesso, infelizmente. E o que a gente vai poder fazer para conter esse retrocesso? A gente precisa, na verdade, se unir e tentar modificar esse tipo de mentalidade, né, Maria Amélia, como um exercício de cidadania. Nós, brasileiros e brasileiras, a gente não tem muito essa noção da cidadania, de que a gente pode intervir de alguma forma e a gente precisa intervir. Afinal de contas, são nossos representantes, né? Claro. Quer dizer, quando a gente vê, quando a gente vê, presta muita atenção, a gente não gostaria que fossem, né? Mas, enfim. A visão masculina da violência contra as mulheres passa por penas mais duras. A gente já tem aí a Maria da Penha, né? Mas eu acho que não surte muito efeito, porque o homem ainda sente muita sensação de impunidade ainda, sabe? Eu acho que devia ter uma pena assim mais grave, porque a mulher não tem como se defender, né? Contra o homem, fisicamente, que é uma diferença muito grande. Até alguns homens reconhecem isso, né? Sim, sim. Mas o que poderia ser uma pena mais dura do que crime hediondo? Na verdade, o crime hediondo é só para os feminicídios, né, Maria Amélia? Quando a gente tem as lesões corporais, que são as agressões que deixam marcas, ou mesmo as ameaças, né, vou te matar, ou alguma coisa do estilo, ou as contravenções penais, perturbação de tranquilidade, vias de fato, que são as agressões que não deixam marcas, as penas são ínfimas. Elas até tolhem a capacidade do juiz e da juíza, por exemplo, de manter a prisão cautelar durante o processo por maior tempo. Sim. A pena de lesão corporal são 3 meses. Vias de fato são 15 dias. Nossa! São muito pequenas mesmo. E não mesmo. há o que o juiz possa fazer, porque a lei é essa. A lei é essa. A gente tenta, na verdade, intervir de uma outra forma e proteger a mulher, mas existe um limitativo. Então, esse tipo de alteração eu acho imprescindível. Ok. Cresceu a violência contra a mulher negra também por conta do racismo, ou seja, o preconceito alimentando as péssimas estatísticas. E o que acontece com as transexuais? É o que pergunta a Verônica. Sou mulher trans. A lei do feminicídio não nos protege. Como nós, mulheres trans, podemos nos proteger? Então, Maria, na verdade, eu vou divergir. Quando a gente fala em razão da condição do sexo feminino, a gente não está aplicando a lei do feminicídio exclusivamente para quem tem sexo feminino. Condição de sexo feminino, na verdade, é que diz respeito à aparência, aquele que se posta como, se coloca como. Sim. Ainda que haja uma divergência, não haja uma orientação jurisprudencial que seja unânime, no meu modo de interpretar a lei, aplica-se assim às mulheres trans. É mesmo? Sim. Mas provavelmente quando elas são agredidas e coisas assim, chegam a uma delegacia, não são tratadas, a questão não é colocada como se fosse uma mulher. Não, pode ser que não. Por conta desse tipo de preconceito, desse tipo de falta de entendimento, desse tipo de divergência. Eu aplico a Lei Maria da Penha para mulheres trans. Ah, que Sempre ótimo. Apliquei. E você aplica porque você considera que deva ser assim, mas não são todos os juízes? Não são todos os juízes, nem todas as juízas. Porque quando a Maria da Penha, por exemplo, ela fala em razão do gênero, né? Ela não fala só mulher, mas mulher em razão de gênero. Então, mulheres trans são mulheres. Ah, que ótimo. O Brasil tinha leis extremamente discriminatórias contra a mulher há algumas décadas, o que impedia que se fizesse justiça. Veja como era a condição feminina em meados do século passado, situação que se estendeu até bem pouco tempo. O Código Penal brasileiro, datado de 1940, até recentemente previa a extinção da pena a um estuprador caso se casasse com a vítima.
A Lei 9.099/1995 levou à banalização dos casos de violência doméstica contra as mulheres, propondo punições alternativas para os agressores, como doação de cestas básicas ou pagamento de multas. Estas leis criaram outro problema. Os sistemas de segurança pública e justiça tendem a deslocar o foco dos casos de violência para o comportamento das mulheres, culpando a própria vítima pela agressão sofrida. Se a própria justiça ainda reforça estereótipos contra a mulher, o que fazer para mudar esse quadro? Como atualizar o sistema de justiça para que possa dar respostas realmente efetivas? A gente já falou muito sobre educação, acho que perpassa por isso. Os cursos de direito, por exemplo, tem que ter uma formação específica em gênero, tem que ter uma formação específica em direitos humanos também, porque a gente nada mais está dizendo sobre, a respeito desse tipo de violação, que é uma violação de direito humano, e a gente precisa ter uma alteração legislativa de ponta nesse tipo de sentido, aumentar as penas, e, na verdade, criar tipos penais, porque hoje existe uma falha no sistema e não abrange todas as situações, e, na minha opinião, aquelas que às vezes são até mais frequentes e que venham a se consolidar ou venha dizer respeito à violência de gênero e elas não são abrangidas. Agora, qual é o caminho para se alterar a lei? A lei é através dos nossos legisladores, Cada vez que fala isso, a gente fica um pouco mais triste. Um pouco mais preocupada. Um pouco mais preocupada. Sim. Mas, de qualquer forma, a questão é que as pessoas fiquem atentas e lutem por isso. Exatamente, eu acho. Esse é o caminho. Não desistir nunca. Obrigada pela sua presença, Tereza. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Você quer ver o nosso programa, anota alguma dica, se informa sobre o nosso próximo tema para enviar suas perguntas pelas redes sociais e acompanha toda a programação da TVT acessando o nosso site, tvt.org.br. Segundo pesquisa do IPEA de 2015, a Lei Maria da Penha fez diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro da residência das vítimas. Mas, como diz a médica pesquisadora da USP, Ana Flávia de Oliveira, a lei sozinha não extingue o crime. Ela propõe que sejam implementadas em todo o país as defensorias das mulheres, as varas de enfrentamento à violência intrafamiliar, casas-abrigo e serviços de atenção psicossocial. Seriam meios de se evitar o que tem muitas vezes ocorrido: mulheres serem mortas com o boletim de ocorrência e a medida protetiva nas mãos. O assassinato de mulheres tem os números de uma guerra civil. E o enfrentamento a essa guerra se dá com políticas públicas. É o que temos que exigir de todas as instâncias de governo. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.